Boa noite. Acharam que eu comecei com a música errada, né? A música É Preciso Saber Viver, ela foi composta por Roberto Carlos e Erasmo Carlos. E a sua primeira gravação foi em 1968 pela dupla Os Vips. E inspirado pela música It's Over, por Elvis Presley, ela nunca esteve entre as 10 melhores daquele que a Rede Globo insiste em chamar de rei. O refrão da música, que é o título da música, é um aviso de que as nossas vidas são cheias de escolhas e nelas nós precisamos tomar decisões. Ele diz, é preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. A canção também nos avisa que teremos obstáculos, mas que nós podemos retirá-los. Isso faz parte do saber viver. E desde que nós começamos a nossa série em Eclesiastes, nós temos aprendido que é preciso saber viver, que é preciso reconhecer que debaixo do sol, ninguém é capaz de viver com satisfação. Ninguém é capaz de encontrar propósito ou significado que dê à vida a alegria que todos nós tanto queremos. Debaixo do sol é esse cenário em que o mundo se encontra, ignorando ou evitando Deus, como se Ele não existisse ou não desse a mínima para nós. Debaixo do sol é o contexto em que todos nós nascemos. Enxergar além dele, enxergar acima do sol, é uma obra sobrenatural. Requer iluminação, requer salvação. Somente aí é que verdadeiramente poderemos escolher os nossos passos. Se vamos viver como quem nasceu de novo, ou vamos viver como quem ainda é escravo do pecado, nós precisamos conhecer o que as Escrituras nos dizem. E é somente aí que discernimos o que realmente é um obstáculo. Na semana passada, por exemplo, vimos que há situações que até acreditamos que são boas, mas há outras que nunca consideraríamos que são ainda melhores se não fosse Deus nos dizer assim. Existem questões que podem até parecer boas, mas Deus tem algo ainda melhor. E entre o que aprendemos na semana passada e o que aprenderíamos hoje, aconteceram alguns eventos que me fizeram reconsiderar a agenda de pregações em Eclesiastes. E hoje, de acordo com essa agenda, nós estudaremos a segunda metade do capítulo 7. Mas eu preferi tomar um domingo para destacar com vocês o que nós já vimos e me certificar que podemos dar sequência ao livro com o melhor entendimento de que acabaremos ele bem, entendendo e buscando viver as verdades que temos aprendido. Eu queria orar agora com vocês. Senhor, nos ajude a, olhando de volta para aquilo que nós já vimos aqui, entender e realmente, Pai, absorver, para que até o final do livro nós tenhamos aquilo que o Senhor deseja em nossas vidas. Uma visão, uma cosmovisão deste mundo, que consegue discernir o que está debaixo do sol e o que está acima do sol. E com isso, Pai, poder temer ao Senhor, porque não há nada neste lugar, não há nada neste mundo que nos dê a satisfação que o nosso coração tanto almeja. Mas acima do sol, Pai, está claramente a Tua presença, o Teu olhar, o Teu cuidado, os Teus valores. E é ali que queremos focar os nossos olhos. Nos ajude, Senhor. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. O primeiro evento que influenciou eu tomar essa decisão foi de uma criança que perguntou para o seu pai o porquê de eu ter falado na semana passada que era melhor estar num funeral do que numa festa. Vocês se lembram? O versículo era esse. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Para a criança, não parece melhor ir a um funeral do que ir para uma festa.
E eu tendo a concordar com a criança. Eu quero brincar, eu quero sorrir, eu quero curtir uma boa música, eu quero comer salgadinhos, eu quero comer bolo, eu quero me divertir com os meus amigos. Mas a questão que envolve o contexto do nosso aprendizado aqui de Eclesiastes não tem a ver com as minhas sensações em primeiro lugar, mas sim com o significado da vida. O que Salomão está nos ensinando no começo do capítulo 7, que pode até parecer que a festa seja um bom lugar, mas a verdade é que para entendermos o significado da vida, é melhor uma casa em que há luto do que uma casa onde há festa. E até por isso Salomão, ele continua, a tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. Será que uma festa não melhoraria ainda mais o coração? Para um coração que busca o significado, que busca a razão para viver, um propósito que lhe dê satisfação para existir, a resposta é não. Não é na alegria que fazemos considerações profundas sobre a vida. É na tristeza, por exemplo, que consideramos quão rápido a vida passa. É na tristeza que fazemos avaliações do nosso caráter, das nossas ações, se o caminho que nós estamos trilhando vale a pena. Não é numa festa, ou melhor, não é que numa festa não haja consideração alguma. Por exemplo, eu gosto de pensar na manutenção da minha vida toda vez que eu faço anos, que eu faço aniversário. É sempre uma oportunidade para eu agradecer a Deus, mas num funeral, como o que eu tive antes de ontem. As reflexões que eu faço são bem mais profundas. E a minha tendência é deixar o local determinado a mudar para melhor. Ligar mais para as pessoas que eu amo, passar mais tempo com a família e com os meus amigos. Eu ainda me lembro de um amigo da escola, de ensino fundamental, de ensino médio. Eu chorei amargamente quando ele faleceu de câncer, e ele não tinha nem 25 anos ainda. E eu chorei porque eu já conheci o Senhor, e eu não investi tempo em falar para ele do Evangelho. Muitas vezes acreditamos que somos nós que melhor sabemos daquilo que nós precisamos. Mas Deus diz, parafraseando a ideia, que as lágrimas da tristeza são melhores do que as lágrimas do riso, para considerarmos a vida. Deus, o nosso Criador, sabe muito mais do que nós mesmos o que o nosso coração precisa. E é Ele que diz que o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o dos tolos na casa da alegria. Não deveria ser confuso olharmos para o que Deus chama de bom e nós também chamamos de bom. Não deveria ser confuso chamar de sabedoria aquilo que Deus também chama de sabedoria. Mas houve um dia que os nossos primeiros pais comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por causa disso, eles se tornaram semelhantes a Deus, como ainda nós somos. A Bíblia diz assim, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para ela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Então disse o Senhor Deus, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Antes da queda, antes de Adão e Eva pecarem contra Deus, era o Senhor que dizia o que era bom e o que era ruim. E com a queda, os seres humanos ganharam a autonomia de, como Deus, chamar algo de bom ou ruim. Porém, eles não sabem todas as coisas como Deus sabe. E por isso, a história nos mostra que os homens e as mulheres, até hoje, chamam o que é bom de mal e o que é mal de bom. Entendam então que, desse lado da vida, todos nós temos a tendência de agir como se não houvesse nada além do sol. Como se tudo que existe estivesse debaixo do sol.
E é por isso que temos dificuldades para entender e aceitar que o coração do sábio está na casa onde há luto. É por isso que é preciso saber viver. E o segundo evento que me fez reconsiderar o conteúdo da mensagem de hoje foi exatamente esse funeral que eu lhes disse que fui antes de ontem. Eu não fiquei muito tempo e dessa vez eu não tinha a responsabilidade de trazer alguma palavra para os presentes. Mas no tempo que eu fiquei, percebi com mais clareza ainda como a mentalidade da vida debaixo do sol está entranhada em nós. É um exercício intencional e bastante cansativo manter o foco na perspectiva correta da eternidade. Mesmo os crentes em Jesus, tendo a certeza de onde e com quem passarão a eternidade, ainda assim estão suscetíveis a negligenciar a nossa própria essência e viver como se tudo que existisse fosse visto apenas por estes olhos. Mesmo o crente em Cristo pode chorar como choram aqueles que não têm a esperança de vida eterna em Jesus Cristo. Se eu estivesse escrevendo Eclesiastes agora, possivelmente eu diria, isso não faz sentido. Como Salomão tantas vezes escreveu. Nem todo dia é bom, mas todo dia foi feito pelo Senhor. Nós aprendemos isso na semana passada, no começo do capítulo 7 de Eclesiastes. Até quando vamos agir como se os dias bons fossem bênçãos de Deus e os dias maus fossem ataques do diabo? E eu hoje sei a resposta. E eu uso as palavras do apóstolo Paulo para explicar. Lá em Efésios capítulo 4 nós lemos: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Enquanto nós cristãos não substituímos as velhas práticas por novas ações, por novos pensamentos como orientado por Deus, nós continuaremos a envelhecer, mas sem desfrutar da promessa de Jesus, de que podemos, nele, ter uma vida abundante, uma vida cuja satisfação transcende as circunstâncias dessa vida. Enquanto não colocarmos as lentes de Deus para interpretar esse mundo e viver conforme a vontade de Deus, conforme ensinam as Escrituras, nós não saborearemos a promessa de Deus. Se você já creu em Jesus, mas continua a sua antiga maneira de viver, sem renovar o seu modo de pensar, sem se revestir do novo homem, então você não tem experimentado dos resultados do gracioso presente que Deus lhe deu. Esse trecho da carta de Paulo, ele continua apontando e exemplificando o que significa esse se despir do velho homem, e se revestir do novo homem. Vejam, ainda que eu pontuei eles, o resumo é esse: abandonar a mentira e falar a verdade, trocar a ira pela paz, substituir a palavra torpe pela que edifica, livrar-se da amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia e maldade, pela compaixão e pelo perdão. Se as suas ações não refletem o desejo de mudança em direção à vontade de Deus, então você também não consegue experimentar as dádivas de viver além do sol, durante esse tempo que Deus nos deu. E isso pode significar muita coisa, mas dentre todas elas, a falta de temor a Deus, que aliás, é um dos objetivos pelos quais Salomão escreveu Eclesiastes. Eu não sei de onde vem a sua falta de temor. Talvez por desconhecimento, talvez por má vontade, talvez por preguiça de não estudar, de não meditar na Bíblia. Talvez você esteja procrastinando o seu tempo com Deus,
até que alguém venha para lhe acompanhar, para lhe orientar. Mas isso ainda não tira a sua responsabilidade. Pode ser também, e é bom que você avalie isso, que você ainda não creu em Jesus. E é por isso que você não consegue olhar para cima do sol. Não perca a oportunidade do quanto antes orar a Deus e pedir que seja a razão, que Ele seja a razão do seu viver. Peça a Ele que lhe dê um novo significado para viver. Diga a Ele que você está arrependido de tê-lo ignorado durante todo esse tempo. Peça perdão e se alegre na salvação que somente Ele pode lhe dar. O apóstolo João, que também foi chamado de discípulo amado de Jesus, ele escreveu, falando de Jesus, ou Jesus dizendo: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Em outras versões, em abundância. Jesus é a única porta que dá salvação. Uma porta estreita, como está escrito em Mateus 7. Mas que proporciona tudo quanto a nossa alma mais deseja. Uma satisfação que a gente não encontra nesse mundo. Em Jesus, eu tenho tudo o que preciso. Tudo o que me satisfaz. Tudo o que sacia. O objetivo de Jesus não é matar, não é destruir, como é de um ladrão, mas é de dar uma vida acima do sol, para todos aqueles que nele crêem. Uma vida com satisfação, uma vida que sacia plenamente o desejo incubado do nosso coração por aquilo que dura para sempre. Esse desejo, gente, está no nosso DNA. Deus nos fez assim. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Eu tenho para mim que esse é um dos versículos chaves de Eclesiastes. Nunca encontraremos sentidos nessa vida enquanto não considerarmos o que é eterno e aquele que é eterno, para saciar esse nosso sedento coração. A morte ela não fazia parte do plano original de Deus, mas na sua bondade, a morte se tornou o canal para uma vida sem a influência do pecado e, portanto, sem os males que o pecado traz. Mas isso é para aqueles que creram em Cristo. É para aqueles que tiveram seus pecados perdoados. Isso é para aqueles que creram em Jesus, que Ele morreu para pagar pelos nossos pecados naquela cruz. E ao terceiro dia Ele ressurgiu, provando que tudo o que Ele havia dito era verdade. Que Ele era o próprio Deus encarnado. E que realmente Ele pode tirar, ou Ele pode mudar o nosso caminho de ida para o inferno, para a ida ao paraíso. São somente dois caminhos. Depois dessa vida, são dois caminhos. Ou nós estaremos desfrutando eternamente do perdão de Deus, ou estaremos pagando eternamente pelos nossos pecados. Seja sincero contigo mesmo. Qual o caminho você trilha hoje? Se você creu em Cristo, a salvação é certa. Se você não creu, a condenação também é certa. E com isso em mente eu quero compartilhar o terceiro evento que me fez reconsiderar o conteúdo dessa mensagem. Foi na leitura do livro que nós temos estudado na Koinonia. Aliás, deixa eu ser um pouquinho mais claro aqui. Não é que esses eventos, eles mudaram o que eu ia dizer. O que esses eventos fizeram foi mudar o tempo, o quando eu ia lhes dizer. O que esses eventos fizeram não foi me dar uma interpretação diferente do que Salomão tem nos ensinado, mas foi a percepção do quanto eu sou vulnerável para não conseguir enxergar essa vida da ótica de Deus.
e pelas Escrituras, e pela experiência, eu também percebo que vocês não são diferentes de mim. A Bíblia diz que todos nós pecamos e estamos afastados da glória de Deus. Todos nós corremos o risco de manter o nosso foco debaixo do sol. Deixe-me exemplificar para ficar mais claro. O destaque do capítulo do livro que eu citei, ele estava na suficiência das Escrituras. E ele baseava o seu ensino em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Com base nesse texto, o autor ele constrói o seu argumento e mostra biblicamente como sutil e involuntariamente atacamos a suficiência das Escrituras. Sim, mesmo nós que cremos nela. O autor disse: o mais perigoso e eficaz ataque à palavra de Deus, porém, pode ser um ataque sutil que tem sido forjado principalmente por aqueles que creem na Bíblia, mas que duvidam da perfeita suficiência da Escritura. Mais adiante, John MacArthur, o autor do livro Nossa Suficiência em Cristo, ele diz: muitos têm aceitado a noção de que a Escritura simplesmente não contém tudo o que necessitamos para desempenharmos bem o nosso ministério. Assim, eles recorrem à perícia humana nos campos da psicologia, administração, governo, política, entretenimento, ou o que mais pensam poder suprir alguma receita para o sucesso a qual julgam faltar a Escritura. Percebam novamente o que a passagem de Timóteo ensina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e ela serve para quê? Para que o homem de Deus seja plenamente apto, totalmente preparado. Algumas versões vão dizer perfeitamente preparado para toda boa obra. A Bíblia ela é suficiente. E o autor do livro, ele dá sequência, aplicando essa verdade no crescimento da igreja. E foi aí que eu percebi meus olhos cultivando o que eu encontro debaixo do sol. Eu compartilhei na Koinonia que, apesar de saber e crer que é o ensino das Escrituras a minha principal atividade enquanto pastor, e que eu acredito que esse é o principal meio de Deus para trabalhar em nossos corações, para que cresçamos a imagem do nosso perfeito Salvador, é verdade também que eu me pego acreditando que se estivéssemos num local com mais visibilidade, teríamos mais pessoas em nosso meio. Mas isso não é verdade. Não da perspectiva que a Bíblia ensina sobre o amadurecimento e o crescimento saudável, bíblico da igreja. Eu não creio que os meus PowerPoints fazem diferença essencial no crescimento da igreja. Eu não acredito que nós temos ar-condicionado aqui, nós estamos nos preparando para isso, fará diferença na saúde bíblica da nossa comunidade. Eu creio que o crescimento da igreja acontece pelo Espírito de Deus, à medida que aprendemos e vivemos a palavra de Deus. Isso é olhar para cima do sol. Se quisermos ter mais pessoas no nosso meio, cada um de nós aqui precisa amar a Deus e amar o próximo, e então convidar outras pessoas e deixar que Deus trabalhe na disposição delas virem para cá. Eclesiastes é um livro que cansa, ele é repetitivo, porque Salomão ele quer nos deixar cansados, exaustos, em perceber como essa vida debaixo do sol não faz sentido, não tem satisfação, não nos dá significado. Se você tem uma criança em casa, então sabe o que é entrar num cômodo e ver a bagunça dela. E por um tempo vai ser assim, quase que diariamente, até que ela aprenda que a organização é bem melhor do que a desorganização. Isso é cansativo.
Esses 3 eventos, a criança que perguntou ao seu pai por que é melhor ir a um funeral do que a uma festa. A minha ida a um funeral e considerar ali a existência de lágrimas de crentes como se fosse de não crentes. E a boa leitura do capítulo do livro que temos usado em nossa coinonia me influenciaram para que hoje fizéssemos essas considerações. Praticamente que uma revisão. Nada de novo para vocês aqui. Especialmente para vocês que têm investido tempo em participar nos cultos e lido o livro de Eclesiastes. Vocês estão entendendo o que Deus está nos ensinando em Eclesiastes? Não é um assunto fácil, porque além da literatura de Eclesiastes não ser simples, ele possui ideias que provocam o paradigma tradicional do que o nosso cristianismo, do que nós vemos no nosso cristianismo. Depois de nós ouvirmos a primeira vez, nós precisamos de tempo para mastigar e engolir as verdades que Salomão nos ensina, que Deus nos ensina. Olha como começa o trecho que nós vamos estudar na semana que vem. Nessa vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. No nosso padrão de normalidade cristã, o bonzinho ele sempre vence, ele não morre, quem morre é o malvado. Mas a verdade é que nem sempre é assim. No nosso padrão de ser cristão, nós sempre pensamos fazer parte do lado bom da força. Nós dizemos que nós nunca usaríamos um lightsaber de luz vermelha, porque isso é coisa do mal. Para quem não entendeu, em Star Wars, Sith, o pessoal do mal, sempre está com lightsaber, sempre está com aquele bastãozinho, parece uma espada, sempre é vermelho. Mas olha o que Salomão diz. Todavia, não há um justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Queridos, não há ninguém aqui que não contribua para a bagunça que o nosso mundo se encontra. A verdade, meus queridos, é bem mais profunda do que uma pesquisa no Google ou uma resposta do ChatGPT. Vejam, a realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Se Deus não for o intérprete da nossa realidade, se Ele não for a luz que ilumina os nossos passos, nós andaremos por essas terras como quem acha que sabe alguma coisa, mas não tem certeza de nada. Ou seja, pensa que sabe alguma coisa, mas não sabe nada. Se não fosse Ele ter dito no capítulo 1, que todas as coisas deste mundo nos trazem canseira, que tudo aqui é inútil para nos dar propósito de vida, que a sabedoria é insuficiente para alcançarmos uma resposta adequada do porquê existimos, então como saberíamos? Se não fosse Deus nos ensinar que a alegria desse mundo e o trabalho que desempenhamos aqui não satisfazem o nosso coração, como poderíamos saber disso? Se não fosse pelo Senhor nos explicar que Ele estabeleceu os tempos neste mundo para que cada circunstância fosse uma oportunidade para temê-lo, como é que reagiríamos a dias ruins? Como é que entenderíamos o porquê desse sentimento inato de que a vida nesse mundo parece ser tão pequena, tão pouca? Se não fosse Deus nos apresentar os valores sobre os quais devemos viver, será que descobriríamos com as nossas próprias ferramentas, com as nossas próprias forças? Será que perceberíamos que a tranquilidade é mais valiosa do que o trabalho desenfreado? Será que compreenderíamos e aceitaríamos que viver coletivamente é melhor do que viver sozinho? Será que realmente aceitaríamos as críticas como valiosas? Será que entenderíamos que os bens que adquirimos têm origem na vontade de Deus para que Ele cumpra os seus propósitos? Será que já internalizamos que, se não considerarmos os bens como presentes de Deus, então o que temos é um grande fardo?
porque eles mais atrapalham a busca pelo relacionamento com Deus do que facilitam. Quem é que sabe o que é bom para o homem? É Deus quem sabe o que é bom, e é Ele quem nos ensina o que é bom. Enquanto nós não considerarmos o que Ele tem para nos dizer, mesmo que as suas verdades pareçam, da nossa perspectiva, muito esquisitas, acredite, são as nossas ideias que estão fora de prumo. São as nossas concepções que precisam ser ajustadas. É preciso saber viver. E eu pergunto, com quem você tem aprendido a viver? De onde vêm as suas concepções do que é verdadeiro, do que é valioso? Todos nós, depois que cremos em Cristo, temos a escolha de ou focar debaixo do sol, ou focar acima do sol. Debaixo do sol é o natural do nosso coração. É onde tanto faz se Deus existe ou não. É onde nada do que fazemos encontra significado duradouro. É onde cada indivíduo tem sua suposta verdade de como viver. É onde você não aprende a viver conforme Deus. Acima do sol é o sobrenatural da nossa alma. É onde nos submetemos ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É onde nosso desejo por autonomia é posto de lado para que seja a vontade do Pai e não a nós. É onde aprendemos a viver conforme ensina o Senhor. É na perspectiva acima do sol que você encontra a verdade sobre os seus relacionamentos, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre o seu entretenimento, sobre os seus valores, enfim, sobre a vida. Querer aprender Eclesiastes é querer aprender como Jesus Cristo, o próprio Deus, ensina a enxergar e a viver nesse mundo. Ele não é qualquer um. Ele sabe exatamente as dificuldades que enfrentamos no dia a dia. Ele sabe o quanto viver debaixo do sol fala alto aos nossos corações frágeis. Na linguagem do autor aos Hebreus, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Vamos aprender a viver debaixo desse auxílio e desse maravilhoso Deus, desse presente Deus que nós temos. Eu espero terminar o livro de Eclesiastes e é até lá que nós continuemos a nos desenvolver para realmente olharmos para cima do sol e enquanto nós estamos no mundo que aprecia viver debaixo do sol, a gente possa colocar em prática o que nosso Deus tem nos ensinado. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de considerar ou reconsiderar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado até aqui. Meu desejo, Pai, enquanto alguém que tem supervisionado algumas questões dessa comunidade, um dos meus desejos é que nós terminemos bem o conhecimento, o aprendizado desse livro tão precioso, que tem despertado os nossos olhos para olhar com mais profundidade sobre a Tua vontade. Que o nosso desejo, Pai, de fazer a Tua vontade seja despertado pelo poder do Teu Espírito em nós. Nos ajude, Pai, a querer ser mais como Jesus, a valorizar as Escrituras, Pai, como realmente palavra do Senhor. Que tudo isso, Pai, nós façamos tanto individualmente quanto coletivamente, como igreja, para que o Senhor seja exaltado e para que mais pessoas, ao notarem a diferença que o Senhor faz nas nossas vidas, nos questione a razão da nossa esperança e a gente tão prontamente aponte para cima do sol e responda: é por causa de Jesus Cristo.
É o que eu te peço, no nome dele, do nosso Salvador Jesus. Amém.